Certo. No vídeo de hoje, eu quero falar de 2 sonhos que o Senhor me deu hoje. E eles retratam, primeiro, o diagnóstico, a situação atual dos falsos cristãos de hoje. E segundo, o destino e a consequência deles seguirem o caminho que eles estão seguindo. A consequência é essa aqui que você está vendo na tela. Eles vão cair no abismo, eles vão cair no inferno e de lá eles não saem, tá bom? Então, para começar, a gente vai sempre começar pelo básico, que é a salvação. Em Mateus 1, 20 a 21, eu estou usando a Bíblia King James 1611, fala-se qual é a função de Jesus, para que ele nasceu, para que ele veio ao mundo. Vamos ler. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muita gente hoje em dia diz que é salva, mas nem sequer sabe o que é ser salvo. Ser salvo é ser salvo do quê? A Bíblia acabou de dizer. Ser salvo é quando Jesus entra na sua vida para te salvar dos seus pecados. Quando você é salvo dos seus pecados, quer dizer que eles são tirados de você, porque se você continuar nesses pecados, você vai para o inferno. A condenação é feita para os pecadores, é feita para as pessoas que não se arrependem, é feita para as pessoas que não vão para Jesus de verdade para serem libertas dos seus pecados, é feita para as pessoas que permanecem na injustiça, permanecem sendo injustas, e assim negam a salvação através das suas ações. Elas não vão para Jesus para serem salvas, embora elas possam ir para a igreja, possam cantar para Ele e possam se achar salvas. Mas o que você acha e a realidade são 2 coisas diferentes, quando o que você acha não bate com o que a palavra diz. Então, em 1 Coríntios 6, 9, é dito o seguinte, que suas igrejas também não ensinam hoje, porque elas ensinam que todos nós somos injustos mesmo depois de salvos. Eu vou ler para você. Não sabeis que os injustos, ou seja, os pecadores, não herdarão o reino de Deus? Como assim? Se Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O amor de Deus pelo pecador se manifestou como? Na vinda de Jesus, no sacrifício de Jesus por ele, para que o pecador aceitasse que esse sacrifício significaria no arrependimento do pecador, na ida dele para Jesus e na libertação dele de todo o pecado. Para que Jesus não só o perdoasse dos seus pecados passados, mas também o limpasse para que ele não andasse mais em desonra contra Deus, em pecado, em sujeira. Então a palavra está dizendo que os injustos não vão herdar o reino de Deus. E se você não herda o reino de Deus, você queima. Então, de forma bem clara, pecador não vai para o céu, é isso que está dizendo aqui. Paulo está falando, não vos enganeis. Não se engane, não se deixe levar por qualquer doutrina, ou por qualquer pessoa que se diga representante de Deus, que fala o contrário disso, que fala que nós ainda somos injustos mesmo depois de salvos. Essas pessoas estão tomando a palavra e tirando do seu devido contexto. Elas estão carregando o nome de Deus em vão e ensinando, através do ensino delas, a você também carregar o nome de Deus em vão e continuar sendo um injusto, e pior ainda, um injusto que usa o nome de Deus e diz ser participante do reino de Deus, mas não é. Então não vos enganeis, preste atenção, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que abusam de si mesmo com o sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores. O que não vai acontecer com eles? Nem eles herdarão o reino de Deus. Nenhum deles herdará o reino de Deus. Por quê? Porque eles são injustos, porque eles são pecadores, porque eles não vão para Jesus para serem convertidos e salvos do quê? O que a gente leu em Mateus 1, 21? Pois ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Tá bom? Então o texto está dizendo isso aqui bem claro. Injusto, pecador, não é do reino de Deus. Se não é do reino de Deus, não tem a vida eterna. Vai ser condenado. E o versículo seguinte diz e deixa clara a conversão. A conversão de quem foi para Jesus, de quem foi salvo de fato dos seus pecados. Ao menos alguns de vós fostes isto. Fostes o quê? Não vos enganeis, nem os fornicadores, idólatras, etc, etc, etc. Fostes injustos, fostes pecadores, entendeu? Mas estáis lavados. Mas estáis santificados. Se você foi lavado, você não está mais sujo. Porque Jesus te limpou, o sangue de Cristo te limpou. Mas estáis santificado, significa que você não é mais um profano, você não é mais um injusto, você não é mais um pecador, mas agora você virou santo pela sua fé no poder de Jesus, de te santificar e de salvar dos seus pecados. Mas estáis justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, você não é mais aquilo que você era, porque Jesus entrou na sua vida e o poder dele é verdadeiro. Você acreditou não só que Jesus existe e não apenas o chamou de seu Salvador. Você foi com todo o seu coração para o Salvador, para que assim ele te libertasse dos seus pecados e te santificasse e te tornasse agora sim reconciliado, unido e fizesse que você, a partir de agora, tivesse comunhão com Deus, que anda na luz e não há nele treva alguma, tá bom? Toda a Bíblia diz a mesma coisa, então estou pegando versículos curtos, porque todos eles estão congruentes com toda a doutrina do Novo Testamento. Toda a doutrina concorda, todos os livros concordam entre si. Então a gente leu Mateus, a gente leu 1 Coríntios, agora a gente pode ler Hebreus. Hebreus 12, segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual, ou seja, se você não tiver a santidade, nenhum homem verá o Senhor. Mas como assim, se todos somos pecadores, conforme a sua igreja ensina? Significa que a sua igreja está te ensinando uma mentira, está te ensinando uma inverdade, está te ensinando uma heresia, uma perversão daquilo que é correto, daquilo que é a sã doutrina, daquilo que é certo e daquilo que é a doutrina de Jesus.
A doutrina de Jesus fala que ele veio te santificar para que você viesse a ser santo, e só santo tem comunhão com santo, só santo tem comunhão com Deus. Do contrário, você permanece sendo um pecador. Então, segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Toda a Bíblia se concorda. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre quem? Os que estão santificados. Jesus, a oferta de Jesus foi o próprio corpo dele. Pois com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Essa é a salvação. Quando Jesus te santifica para você ser santo nesse mundo presente. Isso também está dito em Tito 2, 11 a 12. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que... O que a graça ensina? Porque hoje em dia, eles ensinam que a graça ensina que você pode continuar pecando porque você está debaixo da graça e Jesus continua te perdoando porque Jesus é amor. E ele já concluiu a obra na cruz. Mas o que a Bíblia diz? O que a palavra daquele que você chama de Senhor te ensinou? Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, rejeitando a impiedade, ou seja, ao pecado, e as concupiscências mundanas, ou seja, as obras da carne e do mundo, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente, quando? Neste mundo presente, aqui e agora. Você tem que ser sóbrio aqui e agora, você tem que ser justo aqui e agora, e você tem que ser pio aqui e agora. O que é uma pessoa que anda piamente? O que é uma pessoa pia? O que é uma pessoa que é adepta da piedade? Não é uma pessoa simplesmente que tem misericórdia do próximo, mas é uma pessoa que dedica a sua vida em santidade para Deus, completa integralmente. É uma pessoa que não tem mais nada a ver com a sujeira, porque ela sabe que Deus não tem a ver com a sujeira, e se ela quer ter algo a ver com Deus, ela não pode ter nada a ver com que Deus não tem nada a ver, entendeu? É uma pessoa que não tem nada a ver com a sujeira, é uma pessoa que não tem nada a ver com os sujos, porque os sujos têm tudo a ver com a sujeira, e é uma pessoa que usa da sua abundância para servir a Deus, para ser uma serva de servas, e ela é totalmente dedicada ao Senhor. Ela é santa, ela é separada da sujeira e dos sujos, e toda a sua vida é dedicada para servir ao Senhor, do momento em que ela foi salva até o momento da sua morte, até o momento em que Jesus a chame para sair deste mundo presente. Então, enquanto você estiver neste mundo presente, a graça te ensina que você deve rejeitar o pecado e todas as obras da carne e do mundo. Você não pode nem ser mesmo amigo do mundo, porque amigo do mundo é inimigo de Deus, e te ensina a viver agora de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer pastor, qualquer coisa que você usa que ensine o contrário disso é doutrina do diabo. Se você segue a doutrina do diabo, você queima com o diabo, tá bom? Então vamos aos sonhos que o Senhor Jesus me deu hoje. Eu vou começar pelo último e depois eu vou pelo primeiro. O último sonho, que é o primeiro que eu vou contar para vocês, é o seguinte: imagine uma plataforma de petróleo. Ela fica no meio do mar, né? E você entende que essas plataformas de petróleo, geralmente elas não são cravadas na pedra, elas são cravadas na areia, para que elas fiquem sólidas e fiquem naquele lugar. E existem também algumas plataformas de petróleo que ficam flutuando, que são cabos de aço e âncoras que as deixam permanecer naquele lugar. Então imagine uma plataforma de petróleo. Agora imagine ela ser bem alta. Imagine alguém construir uma casa nessa plataforma de petróleo. Só que a casa que essa pessoa está construindo e que é bem alta, e que não é firmada sobre a rocha, mas é firmada na areia, no meio da água, seja feita de paredes de palha, bem alta. Imagine uma torre em cima dessa plataforma de petróleo, feita de paredes de palha. E a pessoa acha que ela está segura naquilo, porque ela fez uma plataforma de petróleo e é bem alta e ela está isolada de todo o problema, não é? Aí eu vi aquela plataforma e aquela estrutura por dentro, e eu vi que aquelas paredes eram de palha, e aquelas escadas que a pessoa usava para subir até o topo da casa também eram de palha. Era tudo fraco, era tudo sem resistência. E no topo dessa casa, eu vi janelas como se apenas o buraco das janelas, não tinha o vidro das janelas, entendeu? E quando eu estava lá no topo, eu vi que eu podia simplesmente, muito facilmente, entrar por aquelas janelas, e eu encontrava o que simbolizava o coração da casa. Deus usou a analogia de um jogo que eu jogava antes de ser salvo, e o coração da casa era representado por um armário. E quando a pessoa tinha acesso a esse armário, quando o inimigo tinha acesso a esse armário, ele simplesmente apertava uma tecla e a casa virava dele. Ele fazia o que ele queria com aquela casa. Ele podia trancar, ele podia derrubar, ele podia fazer o que ele quisesse. E tem mais um detalhe nesse sonho dessa casa. Quando eu entrei por aquelas janelas, eu vi também como se fossem alguns baús. E nesses baús tinha um monte de frutos. Frutos que pareciam ser bons e eram até bonitos. Eram meio que roxos, azulados, era tipo blueberry, algo assim. E eu peguei aquilo para provar. E quando eu provei aquele fruto, aquilo era amargo. Aquilo não era bom. Aquilo apenas parecia ser bom. Mas quando você provava de verdade, via que era algo reprovado e rejeitável. Então esse é o primeiro sonho. E vamos para o segundo sonho, e aí eu dou a interpretação de cada um, tá bom? O segundo sonho foi o seguinte: eu vi uma pessoa do meu passado, uma pessoa que, mesmo antes de ser salvo, eu já sabia que era uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa que não se curvava à verdade, uma pessoa que seguia o seu próprio caminho. Enfim, eu vi essa pessoa, ela estava meio machucada, meio que de muleta, e ela estava cheia de malas e compras de supermercado.
E ela estava se apressando para colocar todas essas malas e todas essas compras dentro de um carro que ela tinha chamado como se fosse um Uber, como se fosse um carro de transporte para levá-la onde quer que ela fosse. E eu creio que ela estava indo para sua casa, porque ela tinha feito compras para levar para casa, não é? E aí ela vai lá com maior esforço para colocar tudo isso dentro do carro, atrás do porta-mala do carro. Ela consegue colocar, e eu estou vendo tudo aquilo, eu estou vendo as pessoas que estão perto dela também tentando ajudá-la a colocar as coisas no porta-mala do carro. Enfim, ela coloca, aí eu vejo o carro por fora, e o carro é um carro preto, e ele está cheio de lama. Ele está cheio de lama. E simplesmente... tem mais um detalhe, quando o carro vai sair, enfim, ele não fecha o porta-mala. As coisas que aquela pessoa colocou no porta-mala eram tantas que o porta-mala ficou semi-aberto. Na verdade, ficou escancarado. Enfim, e o sonho acaba com eu vendo aquele carro preto, todo sujo de lama, prestes a partir, com aquela pessoa dentro daquele carro. Entendeu? Agora vamos à interpretação dos sonhos. Primeiro sonho, a plataforma de petróleo, se você entender mais ou menos, elas geralmente são construídas com estacas que são cravadas no fundo do mar, na superfície arenosa, na areia. Jesus falou para você uma coisa, em Mateus 7, 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, quem põe em prática, quem obedece, quem faz o que Jesus mandou, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Como que você sabe se a sua casa está fundada sobre a rocha? Você vê se a sua vida está batendo com aquilo que Jesus mandou você ser. Se não está batendo com aquilo que Jesus mandou você ser, significa que você não está estabelecido sobre ele, sobre a rocha. Ele é o fundamento, ele é a rocha, ele é a fundação. E por isso, quando você não está estabelecido e firmado sobre a rocha, o que acontece? Jesus fala em seguinte: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato. Essa aqui é a virgem tola. Insensato é um sinônimo, é uma palavra que significa a mesma coisa que tolo, ou que tola. Que edificou a sua casa sobre a areia. Você percebe o que eu falei sobre a plataforma de petróleo? Sobre a areia. Você cravou as suas fundações, as suas estacas na areia. E o que acontece quando você não segue Jesus, de fato? Quando você não segue o Evangelho, como o Evangelho estabeleceu que você deve segui-lo? Acontece que, e desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando chegar a hora de vocês sofrerem essas tribulações, sejam elas quais forem, vocês não vão conseguir se firmar de pé, porque vocês não estão em Jesus. Vocês escolheram seguir um caminho que não firma a fundação na rocha, porque vocês alteraram a verdade e não aceitaram como ela é. Vocês não aceitaram as regras do Evangelho. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede santos porque eu sou santo. Vocês não aceitaram isso que eu acabei de ler em Tito 2, ensinando-nos que rejeitando a impiedade, vocês não rejeitaram o pecado. E as concupiscências mundanas, vocês não rejeitaram aos desejos mundanos, carnais e contra Deus. Vocês não viveram de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Então a casa de vocês, não importa quão alta seja ela já errou desde o começo. E se você erra desde o princípio, tudo que você constrói a partir dali é em vão, não vale de nada. Toda a sua estrutura da sua casa é de palha. A fundação é errada, as paredes são erradas, as paredes não são resistentes ao vento, à tempestade. E por mais que você ache que isso seja uma grande obra que você está fazendo, por mais que você ache que você esteja servindo a Jesus Cristo, porque você construiu uma família que você chama de cristã, mas o seu filho é amigo do mundo, porque você construiu uma família que você chama de cristã, mas o seu marido faz gato em casa, porque você segue uma vida que você acha que é uma vida de cristão, mas você frequenta uma igreja que ensina uma inverdade sobre o Evangelho. Então, por mais que você crie na sua vida e construa uma casa espiritual e ache que está seguindo Jesus, e por mais belo que isso possa parecer ser, você já errou desde o princípio, porque você não está na rocha. Você só está usando o nome da rocha em vão. O que adianta eu falar que eu construí a minha casa sobre a rocha, enquanto eu construí a minha casa sobre a areia? Falar e fazer são duas coisas diferentes. Por isso que Jesus diz ainda também em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Ou seja, nem todo aquele que diz que construiu a sua casa sobre a rocha entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, mas aquele que de fato constrói sua casa sobre a rocha. E para construir a sua casa sobre a rocha, você tem que se conformar àquilo que a rocha mandou você fazer, aquilo que Jesus mandou você fazer. E quando você constrói essa salvação imaginária para você, que você chama de salvação, mas não é, significa que o diabo tem permissão e facilidade imensa
para simplesmente entrar por aquela sua janela que você deixou aberta, ou para derrubar a sua casa desde a fundação, seja como for. Entrar por aquela sua janela que você deixou aberta e tomar posse daquele seu armário que eu te falei, que representa o coração da casa. E quando ele toma posse daquilo, ele tem controle sobre toda a casa para fazer dela o que ele bem quiser. São as pessoas que não andam de fato firmadas na rocha, são as virgens tolas. Elas ouvem a palavra de Jesus, elas dizem que fazem obras dignas de Jesus, e Jesus falou que as obras delas não serviram de nada. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, é uma obra, não é? Em teu nome não expulsamos os demônios? Não é outra obra? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não são mais obras? Mas Jesus vai falar para eles: então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Eu nunca conheci vocês, eu não sei quem são vocês. Vocês não têm parte comigo. Sai de perto de mim, seus pecadores. Um trabalhador da iniquidade é uma pessoa que executa a iniquidade, que executa o pecado. Iniquidade, pecado, impiedade são sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Entendeu? Então não importa a vida que você acha que construiu para honrar o nome de Cristo. Se essa vida não bate com o que o Evangelho mandou você fazer e mandou você ser, é tudo em vão. Pode construir uma torre em cima do mar. Não adianta de nada. Quando o diabo vier para derrubá-la, ela vai cair. Quando o diabo vier para tomar seu coração e destruir a sua vida inteira, ele vai ser bem sucedido. Porque você errou desde o princípio. Você não aceitou que Jesus veio para te libertar de todo o pecado. E você não aceitou e se ofendeu e se envergonhou das palavras de Jesus quando ele mandou você deixar os mortos enterrarem os seus mortos, sejam eles quais forem, inclusive da sua família. Você se ofendeu com a divisão entre luz e trevas que Jesus veio trazer. Porque você valorizou mais o seu próprio modo de pensar do que o modo de pensar de Jesus, que ele deixou declarado na sua Bíblia e na sua mão. Você foi um hipócrita que usou o nome de Deus em vão. Você rejeitou largar o pecado em vez de rejeitar o pecado. Você rejeitou se separar dos sujos em vez de rejeitar os sujos. Por quê? Porque eles não quiseram aceitar aquele que veio salvá-los de toda sujeira e limpá-los e lavá-los de toda sujeira. Então, isso também é dito em Tito 1,16. Eles professam que conhecem a Deus. Eles dizem que conhecem a Deus. Eles dizem que são cristãos. Eles dizem que são salvos. Mas, com as obras, o negam. Mas o que eles fazem? Negam Jesus Cristo. Porque Jesus mandou eles serem santos, serem separados. Mas as obras deles, o que eles fazem, as atitudes deles, as ações deles, o negam. Então professar que você conhece a Deus não adianta nada se as suas obras negam essas palavras que você acabou de proferir. Sendo abomináveis e desobedientes. Você acha que alguém abominável vai para o céu? Você acha que alguém que é desobediente a Deus, que tem regras, vai para o céu? E reprovados para toda boa obra. Então isso aqui é mesmo que Mateus 7:23 está falando. Toda boa obra que você acha que tem, tudo aquilo que você considera ser boa obra, não profetizei para ti, não fiz maravilhas, não expulsei demônios, é reprovada, porque você não está sobre a rocha, porque você não aceita o Evangelho como ele é. Então vamos à interpretação do segundo sonho, que era o primeiro e eu coloquei como segundo. Aquela pessoa do meu passado, que eu vi no sonho, que estava com a perna machucada, estava meio que de muleta e fazendo as suas malas, representa os falsos cristãos, representa as virgens tolas, representa as pessoas que não querem ouvir Jesus e seguem os seus próprios caminhos. Por mais que elas sejam repreendidas e sejam machucadas, elas não aprendem com os seus erros. E elas seguem um caminho conforme o próprio entendimento delas, que não bate com o entendimento bíblico. E o que elas fazem? Elas tentam salvar a vida delas, elas tentam seguir o seu próprio caminho, elas tentam botar as coisas que elas compraram e adquiriram para si, nas suas vidas, naquele carro, para irem para suas casas. Mas elas não percebem que o carro que vai dirigi-las até a casa delas é um carro que representa a escuridão, que representa as trevas, é um carro preto que está cheio de lama, que está sujo de lama. E Jesus não tem parte com a sujeira. Então, por mais que você seguir por um pensamento seu, e você chame isso de lógica, e você chame isso de verdade, de sensatez, não é sensatez, porque você não está com Cristo. E outra parte que representa que você não está com Cristo é porque você também sai com o porta-malas aberto. Você não obedece às regras de trânsito. E eu não estou falando só de regra de trânsito, estou falando no sentido geral. Você não obedece àquilo que foi estabelecido. Jesus falou para você ser santo. Mas você segue a sua vida, você acumula bens para si, você tenta seguir um caminho, mas é um caminho das trevas, e é um caminho sujo que vai te levar para um abismo sem fundo, que vai te levar para o lago de fogo. E de lá você não sai. Entendeu? Então os dois sonhos, eles estão em sinergia, eles concordam entre si. E eles são um diagnóstico da situação atual do povo que usa o nome de Deus, mas que não é de Deus. É dito em Hebreus 5 o seguinte, sobre Jesus:
o qual, nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que poderia ou que podia livrar-o da morte, e foi ouvido por causa de sua reverência, embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Você entende que Jesus foi um exemplo para que você seguisse as pisadas dele, né? Então ele viveu em obediência, e ele sofreu andando em obediência. Obediência a quem? Aos seus próprios pensamentos? Ao modo do mundo andar? Ou em obediência a Deus? E qual foi o resultado disso? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação. Jesus é o Salvador. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é preciso obedecer, porque ouvir sem fazer vai fazer você cair, vai fazer você ser apartado de Deus, porque você não se apartou da sujeira e dos sujos. Jesus mandou você ser perfeito. Se você for ler o último versículo de Mateus 5, o versículo 48, é dito o seguinte: por Jesus, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele não mandou você tentar ser perfeito, ele mandou você ser perfeito. Mas como assim? Como que eu vou conseguir ser perfeito se eu sou um mero ser humano? É para isso que o Salvador existe, porque ele veio para te aperfeiçoar. Ele veio para te dar um novo coração, que não é mais um coração inclinado ao pecado, mas é um coração inclinado à santidade. Ele veio te tornar um justo que anda segundo a vontade de Deus. Mas para ser perfeito, você precisa negar a si mesmo. E negar a si mesmo significa que você vai bloquear, eliminar, jogar fora tudo que você acha que é certo, segundo o seu achismo, segundo o seu achar. E você vai colocar na frente disso as regras do Evangelho. Então eu não estou pregando algo que eu inventei. Eu estou lendo para você o que Jesus, a quem você chama de Senhor, estabeleceu. E Jesus também enviou pessoas para te guiarem nesse caminho, para que você seja perfeito, para que você seja e ande na plenitude de Cristo. Isso está dito em Efésios 4:11 em diante. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a obra, esse é o propósito que Jesus enviou essas pessoas, para que eles façam com que os santos sejam perfeitos, para que todos eles cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se você for ler em 1 João 3,7, é dito o seguinte: filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que faz a justiça é justo assim como ele é justo. Você vai passar a ser um reflexo de Cristo. A sua vida vai bater com o Novo Testamento, com o Evangelho. E fala, no versículo 3, que qualquer homem que tem nele esta esperança, a esperança de obter a vida eterna, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quão puro é Jesus? Quão puro é Jesus? É isso que eu te pergunto. Porque se você quer ter a vida eterna, você precisa ser puro, assim como ele é puro. Isso se dá pela sua fé e pela sua obediência a Cristo e ao seu Evangelho. Mas se você não leva isso a sério, você nunca vai alcançar isso. Se você não leva a sério que você pode subir uma escadaria de 300 degraus, você vai ficar no começo da escadaria e você vai falar: ah, não, mas é impossível chegar no final dessa escadaria. Ou seja, a sua fé vai ser manifestada como falsa, porque você não vai seguir em frente com fé para ir até o final dessa escadaria, sabendo que chegando lá você obtém esse prêmio, você consegue esse galardão. Então a fé, ela vem necessariamente acompanhada da sua atitude, das suas obras, da sua ação, dos seus passos. Você precisa obedecer. É por isso que eu leio de novo Hebreus 5:9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Se você não obedece, você não tem salvação. Você não tem salvação. Você continua sendo um injusto, você continua sendo desobediente e reprovado para toda boa obra. Então o Evangelho não chama você apenas para largar o pecado. Ele chama você também para largar tudo na sua vida que entre no seu caminho, no caminho da sua obediência a Jesus. Esse tudo inclui o pecado dentro de você, os ambientes que você frequenta, o que você aceita na sua vida e quem você permite na sua vida. Se essas coisas estão andando em ofensa a Deus, você não pode permiti-las na sua vida. Do contrário, você está em ofensa a Deus por permitir na sua vida que Deus ordenou que seja santa coisas que ofendem a Ele. É muito simples. Se você está sujo, você não está limpo. Se você permite a sujeira, você está sujo. Largue a sujeira, tire tudo que ofende a Deus da sua vida para que você possa ser salvo. A fé vem com a obediência. Se eu pego um copo de água, eu falo que eu estou morrendo de sede, eu falo que eu creio que aquela água vai matar a minha sede, eu fico aqui segurando aquele copo de água na minha frente, mas eu não bebo daquela água, e passa um dia, e eu ainda estou segurando aquele copo de água na minha frente, mas eu não bebo daquela água, e passa mais 7 dias, e eu estou segurando o copo e eu não bebo daquela água, do que adianta as minhas palavras que dizem que eu tenho fé que aquela água vai me salvar de morrer de sede? Do que adiantam as minhas palavras se eu não dirigir aquele copo à minha boca e beber daquela água? Não adianta nada, a fé precisa ter ação. Não adianta você falar que é de Jesus sem fazer o que ele mandou você fazer. E dentre essas coisas, a gente vai ler Lucas 9:57 em diante, para termos uma visão mais ampla do que é ser servo de Deus de verdade.
Vamos lá. E aconteceu que indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse a quem? Disse para Jesus: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. Ou seja, as palavras já estão aqui. As palavras já estão aqui. Eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. Palavras sozinhas são bonitas, né? Vamos ver então o que Jesus diz para ele. E Jesus lhe disse: as raposas têm covas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, Jesus, não tem onde reclinar a sua cabeça. O que Jesus está falando para ele aqui? Ele está falando que até os animais têm aonde dormir, têm ninhos, têm covas, mas ele, nesse período da evangelização aqui, não tinha onde reclinar a cabeça dele. Ele está perguntando: você realmente está disposto a me seguir para onde quer que eu for? Ele está perguntando para o homem: será que as suas palavras vêm carregadas de fé? Ou são só palavras jogadas ao vento? Ele está perguntando: você quer ser meu servo de verdade? Você está disposto a se desfazer de tudo que faça parte da sua vida, que venha a ofender a Deus, inclusive a sua casa, que entre no seu caminho de servir a Deus? Ou você valoriza como tesouro mais a sua casa, a sua residência, a sua segurança terrena, do que andar com aquele que te salvou do pecado? É isso que Jesus está perguntando para ele. Não é porque você não vê cristãos hoje em dia, ou seja, pessoas que você chama de cristãos e que se apresentam como cristãos, fazendo isso, que elas não existem. Elas existem sim. E eu não poderia estar passando uma verdade de Deus para você sem eu mesmo vivê-la. A minha casa, ou seja, o lugar onde eu habitava, eu não tinha casa, eu morava com outras pessoas. Mas tudo aquilo que eu tinha como seguro, eu larguei para seguir Jesus. E por que eu larguei? Eu larguei porque o lugar onde eu habitava era formado por pessoas que se ofendiam do Evangelho e não queriam obedecer ao Senhor. E a partir do momento que eu tenho comunhão com quem não tem comunhão com Deus, eu ofendo a Deus. E eu aceito o erro e errados na minha vida. Então como que a minha fé se manifesta quando verdadeira, quando eu estou morando em um lugar com pessoas que não querem se curvar à vontade de Deus, ou seja, que não querem largar o pecado, que não querem largar o pecador? Eu largo essas pessoas, eu largo essas casas, eu largo tudo que eu possa ter como seguro, eu largo inclusive meu emprego, e eu larguei os meus 2 empregos. E toda a minha segurança financeira. Para quê? Para honrar aquele que me salvou do pecado, para honrar aquele que me libertou da sujeira. Isso é servir a Cristo. Porque se a sua fé for só por palavras, e não for acompanhada de obediência, de ação, a sua fé é em vão. Porque a palavra diz que a fé sem obras é morta. Você quer andar com Jesus? Você não pode ter parte com as trevas. E não importa se essas trevas são pessoas que você tanto estimava e tanto amava. Você tem que estar disposto a fazer o seguinte. Lucas 9, 59. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me primeiro enterrar o meu pai. Família. Pessoa que ele tanto estima. Mas Jesus falou para ele, Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas vai tu e prega o reino de Deus. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Essa é a chave aqui. Uma pessoa que escolhe andar em desobediência a Deus, que escolhe andar em pecado, que escolhe andar em associação com tudo ou com todos que são sujos, ou com uma pessoa sequer que é suja, ela já está em morte espiritual, porque ela não está seguindo o caminho, a verdade e a vida que a mandou não ter parte com as trevas, que a mandou ser separada, que a mandou ser santa e perfeita e digna de Deus. Então, Jesus está falando aqui: você me ama de verdade? Então deixa os pecadores da sua vida para trás, deixa que eles lidem com os pecadores da vida deles, porque Jesus conhece todos os homens, ele sabe o que está dentro do homem, mesmo sem falar com ele. Deixa a sujeira para trás e me segue. E me segue. Muita gente se confunde aqui com vai tu e prega o reino de Deus. Ele não está chamando a pessoa para ser pregador. Aqui é um simples entendimento de que ele está falando: vai e fala de mim para as outras pessoas, dá o teu testemunho que Jesus salvou, entendeu? Dá o teu testemunho que eu te salvei das trevas, que eu te libertei do pecado. Não é no contexto de ser pregador, tá bom? Porque isso aqui pregador não se aplica para todo mundo. Jesus chama certas pessoas para serem soldados e para atuarem nesse ofício, tá bom? Não é para todo mundo. A questão central é o seguinte: larga, se você me ama, larga quem não me ama, e o amor se define pelas ações, pela obediência da pessoa a Jesus, e me segue. Vem comigo, porque eu sou luz e quem anda comigo não andará mais em trevas. Então, Jesus está perguntando: você está disposto a perder sua casa por mim? Se necessário for? Você está disposto a perder as pessoas que você tanto ama da sua família por mim? Se preciso for? E mais uma vez, isso é dito no versículo 61. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir. Eu quero te seguir, eu quero ser cristão, eu quero ser teu servo. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Ou seja, esse é outro que está colocando a família em primeiro lugar. E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Então não seja uma dessas pessoas que vive querendo ser misericordiosa com a sua família, se essa pessoa já falou de Jesus para a sua família e a família não segue Jesus. Porque você não está sendo misericordioso ao ficar tentando e batendo nessa mesma tecla. Você está sendo desobediente ao Evangelho, que te falou o seguinte: Tito 3, 10 a 11. Ao homem que é herege, ou seja, a pessoa que não aceita a verdade como ela é, e você já sabe qual é a verdade, não vou ficar me repetindo, né? Para a pessoa que não aceita a verdade como ela é, depois da primeira
e segunda admoestação, rejeita. Depois da primeira vez e da segunda vez que você teve que repreendê-la do erro dela, mostrar que ela está andando no caminho errado, mostrar que ela está seguindo um caminho que não é o caminho da Bíblia, mostrar que ela está sendo desobediente e que se ela continuar nessa desobediência ela vai queimar. Qual é a sua função? Qual é o mandamento que Jesus deixou para você através dos seus apóstolos? Ao homem que herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Deixa que os pecadores fiquem com os pecadores, mas ande comigo, porque quem andar comigo não vai ter parte com o pecador. Será que você deixa de ser amor quando você rejeita os pecadores? Ou será que você está fazendo paz com Deus e travando a guerra contra o diabo, em vez de fazer a paz com o diabo e travar a inimizade contra Deus porque você se faz um amigo do mundo? Entendeu? Isso é simplesmente amar a Deus acima de tudo. Larga quem não me ama de verdade, porque essa pessoa insiste em seguir, mesmo depois de ser corrigida, um caminho que não bate com a verdade que eu já estabeleci e ela tem nas mãos. E se ela buscar, ela vai encontrar. E ela já ouviu através da sua voz. E agora você vai mostrar essa verdade através do seu exemplo. Você falou, seja obediente ou você não faz mais parte da minha vida, porque Jesus falou para eu não ter parte com os infiéis. Aí a pessoa se mantém em heresia, se mantém seguindo um caminho que não é a verdade, se mantém em desobediência com o evangelho, e você mostra a sua obediência ao evangelho ao obedecer ao evangelho que te manda rejeitá-la, larga ela, corta ela fora, porque ela é um membro podre, ela é um membro morto. E membro morto não pode fazer parte do corpo de alguém, porque esse membro morto contamina todo esse corpo e faz todo esse corpo morrer junto com aquele membro, se ele não for cortado fora. Então Jesus estava falando, através de Paulo, corta esse membro fora, que ofende a Deus, depois desse membro rejeitar a verdade. Se ele rejeita a verdade, você o rejeita. É isso que Tito 3,10 está falando. Você vai ser obediente a Deus e você vai carregar a sua cruz, seja esse herege quem for. Sabendo que aquele que é assim, sabendo que essa pessoa que não aceita a verdade como ela é, que não aceita me seguir, que não aceita largar o pecado, que não aceita deixar os mortos enterrar os seus mortos, que não aceita ser separada e dedicada a mim, que não aceita usar da sua abundância para suprir a necessidade do próximo, sabendo que essa pessoa está pervertida e peca. Jesus não tem parte com pessoas pervertidas, Jesus não tem parte com pecador. Ele demonstrou o seu amor a enviar a verdade a ela, a admoestá-la para sair do erro, a falar, arrependei-vos e obedecer ao evangelho. Mas como ela não quis, ela está condenada em si mesma. Em si mesma. Entendeu? Você não pode ter parte com as trevas e com quem tem parte com as trevas. É muito, muito simples. Se você tem parte com a sujeira, você não está limpo. Se você não está limpo, você não tem parte com Deus. Quão mais simples eu posso deixar isso? E se você faz parte de uma igreja que não ensina essas coisas que eu estou te ensinando, ou que perverte essas coisas que eu estou passando para você, significa que essa própria igreja já é hipócrita e já é herege. E é a ela e a todos que a frequentam que você deve rejeitar. E se eles optam por rejeitar a Cristo, eles não podem mais fazer parte da sua vida. Você deve negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir Jesus. Porque você vai ter a salvação, você já lavou suas mãos ao levar a verdade a elas. E agora o que elas fazem com essa verdade está na conta delas. A salvação é individual e a palavra fala para a gente trabalhar a nossa própria salvação com temor e tremor. Se você temesse e tremesse diante de Deus, você seria uma pessoa reverente àquilo que Ele mandou você ser e àquilo que Ele mandou você fazer. Você se curvaria ao Evangelho que te mandou aqui, ó. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se você temesse a Deus, você seria sábio, você seria a virgem sábia e obedeceria a Deus e seria santo em toda a sua maneira de viver. Porque é isso que diz que os convertidos são. Em Romanos 6, no versículo 17, mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas graças a Deus que vocês não são mais pecadores. Por quê? Porque obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. Jesus mandou você se arrepender e obedecer ao Evangelho. Então esses são os filhos de Deus, esse é o povo peculiar, santo, uma nação que é zelosa de boas obras. Do contrário, todas as obras que você acha que tem não vale de nada, porque você não está apoiado sobre a rocha. Então quando Jesus diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos, ele não está só se referindo aos falsos pastores que ensinam falsas doutrinas, mas ele também está se referindo a você. E você só tem fruto de justiça quando você anda conforme o Evangelho em integridade, completamente. Quando você se nega a si mesmo e faz de si mesmo um sacrifício vivo. Não importa se você vai ter que perder casa, não importa se você vai ter que perder família, não importa o que você tem que perder. Romanos 12 te diz o seguinte: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o vosso culto racional não é ir a uma igreja, participar de um culto, daquilo que eles chamam de culto. Não, o seu culto é a sua vida diante de Deus, é o que você faz diante de Deus, é como você vive diante de Deus. A sua vida é um sacrifício vivo. Você vai se sacrificar diante de Deus no sentido de que tudo aquilo que fazia parte da sua vida passada não faz mais, você vai voltar à morte. Aquilo vai morrer. No seu novo eu não são coisas que vão permanecer existindo. E por isso que você vai passar a ser santo e agradável a Deus. E aí sim você vai fazer o seu culto racional, que é a sua vida, que é o seu caminhar, que é o caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Mas se você preferir seguir o caminho amplo, que conduz à destruição, é para lá que você vai ser destruído, levado e destruído.
É o caminho do pessoal que vai para a igreja, canta para Jesus, cria uma família que chama de cristã, mas eles não estão estabelecidos na rocha, só estão dizendo que estão, só estão usando o nome de Deus em vão. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Quando a sua mente é renovada, você não pensa como você pensava antes mais. Você pensa de acordo com o que Deus estabeleceu para você pensar. Você anda em obediência, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não anda na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a sua santificação, que é você sendo um sacrifício vivo, você não tem parte com ele. Você é aquela virgem insensata, aquela virgem tola, que constrói um edifício maravilhosamente lindo, mas que não tem estrutura forte e que não está firmado sobre a rocha. E essas pessoas estão indo para a condenação. Então eu termino com 2 Tessalonicenses 1:7-9, que diz o seguinte: E a vós que sois atribulados, descansam conosco quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu. Esses são salvos. Mas e os outros? O que Jesus vai fazer com as pessoas que não são salvas? E quem são elas? Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou você ser santo, que mandou você ser separado, que falou que amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você não obedece ao Evangelho, que te manda ser honrável a Deus, qual é o destino? Os quais serão punidos. Punição com o quê? Com eterna destruição. Você vai queimar para sempre, longe da presença do Senhor, ou seja, você não vai ver o Senhor, igual Hebreus 12:14 fala que sem a santidade nenhum homem verá o Senhor, e da glória do seu poder. Você não tem glória, você tem condenação, você tem perecimento. Você vai perecer. Eu espero que tenha ficado claro que o caminho das virgens tolas, o caminho do pessoal que insiste em seguir o seu próprio caminho, em se guiar pelo seu próprio entendimento, e não se desvencilhar de tudo e de todos que ofendem a Deus, e não carregar a cruz, o destino dessas pessoas é a condenação. Então, ou vocês entregam sua vida de corpo e alma para Jesus, peçam força para Ele, para ser separado de tudo e de todos que não andam conforme a vontade dEle, ou vocês vão continuar sujos, andando em erro, reprovados a Deus, e aquilo que é reprovado é jogado fora. Vocês vão queimar. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.